Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o caso. Eu sou o professor Bigatão e hoje trataremos um tema interessante na aula de Química Orgânica, que é o tema isomeria. Muito explorado nos vestibulares, frequentemente aparece nas provas. Isomeria, vamos para a palavra isomeros, igual em partes. São moléculas que apresentam uma certa igualdade na fórmula molecular. Então, isômeros são compostos que apresentam mesma fórmula molecular, porém apresentam fórmulas estruturais diferentes. Se a estrutura da molécula é diferente, a molécula é diferente. E se a molécula é diferente, as características físico-químicas serão diferentes. As características das moléculas serão diferentes. Por exemplo, a densidade vai ser diferente, temperatura de fusão vai ser diferente, temperatura de ebulição vai ser diferente, dureza vai ser diferente e assim por diante. Estado físico, né? E assim por diante. Vamos ver um exemplo então de isomeria. Temos aqui o etanol, etanol, e temos um éter aqui, o metoximetano, ok? Muito bem. Qual é a fórmula molecular do etanol? A fórmula molecular do etanol é C2H6O, 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Qual é a fórmula molecular do metoximetano? É a mesma, C2H6O. Portanto, o etanol e o metoximetano são isômeros. Por quê? Apresentam mesma fórmula molecular, fórmulas estruturais diferentes, características diferentes. Por exemplo, ponto de ebulição. Qual é o ponto de ebulição do etanol? 78 graus Celsius. Ou seja, o etanol passa do estado líquido para o estado gasoso e vice-versa na temperatura de 78 graus Celsius. Ele entra em ebulição nessa temperatura. E qual é a temperatura ou ponto de ebulição do metoximetano, desse éter? Menos 25 graus Celsius. Menos 25 graus Celsius, uma temperatura de ebulição bem baixa, né? Bom, essa temperatura está abaixo da temperatura ambiente, a não ser que você esteja em um país ou em uma cidade dentro de algum país na qual o inverno é muito rigoroso, esteja abaixo de menos 25 graus Celsius. Senão, o metoximetano ele é um gás, né? Então, no Brasil, o etanol e o metoximetano apresentam-se em estados físicos diferentes, características totalmente diferentes, né? Etanol, ponto de ebulição 78 graus Celsius, líquido, metoximetano, menos 25 graus Celsius, ele é um gás. A isomeria se divide em duas partes, isomeria plana e isomeria espacial. Na aula de hoje veremos isomeria plana a partir de agora. Muito bem, então a isomeria plana, trataremos agora, ela é dividida também em 5 formas de isomeria plana. E aí eu peço para você seguir a ordem, tá? Temos 3 aqui na lousa, né? Isomeria de função, de cadeia e de posição. Então é assim, primeira coisa que você vai ver, são isômeros de função? Sim, isomeria de função. São isômeros de função? Não. Então vou ver se são isômeros de cadeia. Não são de cadeia também? Vou ver se são de posição e assim por diante. Tá bom? Então primeiro você olha se é função igual ou função diferente, depois você olha a cadeia, depois você olha a posição e assim por diante. E os outros 2 tipos. Muito bem. Então isomeria plana de função. Muito bem. O que nós temos de diferente aqui? Professor, temos a posição da carbonila diferente, né? A posição da dupla O está diferente. Concordo. Porém, a que função orgânica esse composto se refere? Esse composto aqui é um aldeído. Dupla O na ponta, aldeído. Dupla O no meio, temos uma cetona. Muito bem. Aldeídos e cetonas podem ser isômeros. Isso se eles tiverem a mesma fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular dos dois? C3H6O. C3H6O. Então, os dois são isômeros. Tudo bem? Muito bem. Vamos para a isomeria de cadeia. No que consiste isomeria de cadeia? Isomeria de cadeia é quando eu tenho mesmas funções, aqui no caso 2 hidrocarbonetos,
um representado na forma completa, ou na forma em que aparecem as letras, outro na forma de linhas, né? Qual é a diferença entre os dois? Esse aqui apresenta cadeia aberta, cadeia insaturada, tem uma dupla, certo? E esse composto? Esse composto tem cadeia fechada, saturada. A cadeia é diferente? A classificação da cadeia é diferente? Então eles são isômeros de cadeia, tudo bem? Poderia ser também, no caso de uma molécula de cadeia normal e outra de cadeia ramificada, tudo bem? Para hidrocarbonetos, por exemplo. Aí você vai fazer o quê? Você vai ver, claro, que se eles têm a mesma fórmula molecular. Se eles tiverem a mesma fórmula molecular, sim, eles são isômeros. Se a cadeia for diferente, isômeros de cadeia. Desde que eles apresentem a mesma função, senão eles são isômeros de função. Qual é a fórmula molecular aqui? Aqui vai dar C4H8. Nesse ciclo, cada carbono, você está vendo ele fazer duas ligações, faltam duas ligações, então cada carbono está ligado a dois hidrogênios. C4H8 também são isômeros. Muito bem, e isômeros de posição, o que vai mudar? Olha para essas duas moléculas aqui, ó. O 2-butino, ou but2-ino, e o 1-butino, ou but1-ino. O que está mudando? É isso mesmo que você falou agora, é a posição da tripla ligação. A posição aqui está entre os carbonos 2 e 3, a posição aqui está entre os carbonos 1 e 2, os dois carbonos da ponta. Mudou a posição? Veja, a cadeia é a mesma, a função é a mesma, então se a posição mudou, qual vai ser a fórmula molecular? A fórmula molecular tem que ser a mesma, né? C4H6, pode conferir, as duas moléculas têm fórmula molecular. C4H6, isso é óbvio porque eu só estou trocando a posição da tripla ligação. Esses dois compostos aqui, ó, são dois álcoois, né? Mesma função, mesma cadeia, o que está mudando? A posição do OH, a posição da hidroxila, né? No composto de cima, a hidroxila está no carbono 1, no composto de baixo, a hidroxila está no carbono 2. 1 propanol, 2 propanol, isômeros de posição. Quarto e quinto tipos de isomeria têm nomes um pouquinho complicados, assim, nomes um pouquinho esquisitos. Bom, o quarto não é tão complicado, mas o quinto é um nome bem esquisito. Bom, quarto, isomeria de compensação ou metameria. Olha para cá. Função é a mesma, temos dois éteres aqui, certo? Dois éteres. Muito bem. Eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre eles? Olha e me fala. Ah, professor, parece que é a posição, né? Mas não é isomeria de posição? Sim, é um tipo de isomeria de posição que é um pouquinho diferente. O que vai ser diferente vai ser a posição do oxigênio, tá vendo aí não? Né? Aqui o oxigênio está entre o primeiro e o segundo carbono, aqui o oxigênio está exatamente no meio da cadeia, né? Tudo bem? Muito bem. Metoxipropano, etoxietano, dois éteres, fórmula molecular C4, H10O, são isômeros, e qual é a diferença entre eles? É a posição, só que é a posição do oxigênio, do átomo diferente no meio da cadeia. Como é que chama isso mesmo? Do heteroátomo, muito bem. Então a diferença entre os dois é a posição do heteroátomo. Tudo bem? Vamos para o quinto e último tipo de isomeria plana. Olha o nome desse quinto tipo de isomeria plana. Tautomeria. Nome esquisito, né? Nome esquisito. Mas vamos lá. Esses dois compostos, eles são tautômeros. Por que eles são tautômeros? Vamos ver. Que função orgânica nós temos aqui, pessoal? Se você falou álcool, cuidado. Na aula lá de álcool eu falei para você, definição de álcool. Hidroxila OH ligado a carbono saturado. Esse carbono é saturado? Não, ele está fazendo uma dupla ligação, ele é insaturado. E aí eu falei para vocês que essa função se chamava enol, né? Enol. Mas os enóis, eles são muito instáveis, né? Eles apresentam uma instabilidade. A grande maioria dos enóis são instáveis. O que vai acontecer com o enol quando ele é produzido numa reação química, por exemplo? Ele vai entrar num equilíbrio e vai produzir esta outra função orgânica. Que função orgânica é essa? Isso aqui é uma cetona, né? Muito bem. Então, a tautomeria
pode ser, por exemplo, um equilíbrio desse tipo, um equilíbrio chamado equilíbrio ceto-enólico. Equilíbrio ceto-enólico. Por quê? Aqui nós temos um enol e aqui nós temos uma cetona. Na verdade, o que aconteceu aqui, né? Na verdade, se você der uma olhadinha, essa dupla ligação, essa segunda ligação aqui, essa ligação pi, ela veio para cá, ó. Veio para cá, certo? E formou a cetona. Esse composto aqui, ele é mais estável do que esse. Você já viu ou verá em breve aulas de equilíbrio químico, né? Algumas situações, algumas reações, ou em algumas situações a gente tem duas espécies em equilíbrio, que é esse o caso, né? Só que esse equilíbrio eu desenhei de uma forma desigual, eu desenhei essa seta maior do que essa. Por quê? Porque esse equilíbrio está bem deslocado nesse sentido, né? Para esse composto, aproximadamente 98% vai estar na forma de cetona, 2% vai estar na forma de enol, tudo bem? Mas isso acontece, então é importante conhecer essa forma de isomeria. Bom, além do equilíbrio ceto-enólico, outra forma que a gente pode observar de tautomeria, ou seja, em outra forma na qual a ligação ela vai migrar, ela vai trocar de lugar, é aqui, né? Essa dupla ligação, essa ligação pi veio para cá, certo? Se transformou num dupla O, que eu desenhei para cima, né? Tanto faz, as 4 ligações feitas pelo carbono são equivalentes. Poderia ter feito ali em cima, né? Eu coloquei ali para cima, não tem problema nenhum. A representação é a mesma. Mas muito bem, aqui temos outro enol, né? Olha lá. OH ligado num carbono que está fazendo uma dupla ligação. OH ligado num carbono insaturado. Mais um enol instável, só que aqui ele está sendo convertido a qual função? Um aldeído e não uma cetona, né? Esse tipo de equilíbrio vai ser o equilíbrio ceto-enólico. Tudo bem? Está claro, então, essas duas formas de tautomeria. Há outras, mas essas são as duas mais famosas, mais conhecidas. Você não deve estar me vendo agora. Onde estou? Eu estou fora do quadro para que você reconheça aí os pares de isômeros. Tá fácil reconhecer os pares de isômeros. Mas, além disso, eu quero que você me diga que tipo de isomeria eles apresentam. Fez? E aí, qual é a resposta? Bom, vamos entrar aqui então. Vamos lá. Você deve ter encontrado os pares aí, né? Poderia fazer um jogo da memória aqui, né? Cartõezinhos virados e você brincaria de encontrar os isômeros. Muito bem. Essa molécula é isômera de qual? Essa daqui, 2-cloropropano, é isômera dessa daqui, 1-cloropropano. Que tipo de isomeria é essa? Isomeria de posição. Essa questão poderia aparecer no vestibular, as 6 questões, e você relacioná-las, né? Uma questão de testes. Poderia aparecer e já apareceu. Muito bem. Qual seria um outro par de isômeros? Esse aqui? Esses dois aqui? 2 hidrocarbonetos. O que nós temos de diferente aí? É a posição. O que nós temos de diferente? Entre o metilpropano e o butano. Metilpropano e o butano, o que nós temos de diferente aí é a cadeia. Muito bem, isso aqui temos uma cadeia normal, aqui nós temos uma cadeia ramificada. Por último, outro par de isômeros são essas duas moléculas. O ácido propanóico e o etanoato de metila. Esse ácido carboxílico e esse éster. Função diferente, isômeros de função. Espero que tenha gostado. Na próxima aula trabalharemos o tema isomeria espacial. Até lá!